No vídeo anterior eu tratei sobre os 7 pecados das pequenas empresas e naquele vídeo aprendi que alguns desses pecados são os seguintes: cálculo inadequado de capital de giro e de estoque, falhas no planejamento orçamentário. Eu vou repetir todos eles aqui, tá? Inexperiência no ramo escolhido, problemas no contrato de locação, incompatibilidade entre sócios, fatores macroeconômicos e escolha do ponto errado. A partir deste vídeo, então, tratarei sobre cada um desses pontos, ou cada um desses erros, ou então pecados. Vamos começar, são quantos erros? São 6, né? Deixa eu ver, 4, 6, são 7. Bom, são 7 pecados, né? São 7 pecados das pequenas empresas. O primeiro cálculo inadequado, ou seja, sobre capital de giro e estoque. O que é que isso significa, então? Lembrando, estou construindo uma playlist neste canal sobre contabilidade empresarial, ou então contabilidade empresarial, né? Basicamente a gente pode usar esse nome, ou contabilidade gerencial também. Então o livro, o texto base é do professor José Carlos Marião, este livro aqui, excelente livro, super recomendo. Esse aqui é um pouco mais antigo, mas tem livros recentes, né? Mas a base teórica é a mesma. Então capital de giro e de estoque, o que é que isso significa no contexto de índices de liquidez? Porque na contabilidade empresarial, você vai analisar o teu balanço, a tua demonstração de resultado, enfim, todas as demonstrações e relatórios contábeis. Então, para se fazer uma boa contabilidade empresarial, é preciso entender que existe um tripé de análise. E esse tripé, na verdade, existem níveis de análise, né? Nível introdutório, nível intermediário. Mas no nível introdutório, o tripé, são 3 partes decisoriais, envolvem entender o que são conceitos ou então índices, né? Índices de liquidez, índice de rentabilidade e índice de endividamento. Índice de liquidez, liquidez corrente, liquidez seca geral, índices de rentabilidade da empresa, do empresário, índices de endividamento, quantidade e qualidade. Então, esse tripé básico aí da contabilidade empresarial, que é entender o que são índices de liquidez, índices de endividamento e índices de rentabilidade. Estes 7 pecados das pequenas empresas têm a ver com os índices de liquidez. Por isso que, neste capítulo 4, tá vendo aqui? Não sei se vai dar para ver no vídeo. Índice de liquidez. Começa-se o texto com esses 7 pecados das pequenas empresas e vamos ao primeiro, então, capital de giro e estoque. Ao comprar mercadorias mais do que o necessário, é sinônimo de redução do capital de giro. Toda vez que uma empresa compra mais mercadoria para revenda, mais do que ela precisa, mais do que é necessário para atender a demanda, então você está fazendo o quê? Comprometendo o capital de giro. Da mesma forma que na falta de mercadorias em estoque, as vendas são prejudicadas. Logo, nós vamos ter menos capital de giro também. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Supermercados, Abras, revelou que 54% das possíveis vendas são perdidas porque o cliente não encontrou o que procurava. As saídas para quem está começando é observar o movimento do concorrente em diferentes meses e dias da semana e ficar atento ao público-alvo, observando quais os produtos mais procurados. Veja, aqui tem uma enorme quantidade de informações nesse pequeno texto. Esse texto acaba por aqui, tá bom? Então, o primeiro pecado aqui é o cálculo inadequado do capital de giro e de estoque. Isso influencia fortemente a empresa e pode levar uma empresa à quebra, justamente por não entender que o capital de giro, que é aquele capital necessário para suprir a empresa no curto prazo, ou seja, todas aquelas contas do ativo circulante, do balanço patrimonial e passivo circulante, impacta profundamente a empresa. Se a empresa não tem dinheiro do dia a dia, do giro, ela não vai aguentar por muito tempo. E como que se comete esse erro? Comprando estoque de mais, comprando estoque de menos, por exemplo, né? Esse é um dos exemplos que ele coloca aqui no texto. Outro problema, daí ele coloca algumas soluções, na verdade. É entender qual que é a sazonalidade do produto da empresa. Porque existem certas empresas que possuem sazonalidade, existem certos mercados que possuem sazonalidade. Por exemplo, empresa do ramo de papelaria. Papelaria, ela é sazonal. Claro, ela atende uma demanda continuamente o ano inteiro. Mas existe um período ali em que a demanda aumenta fortemente, que é o período de início das aulas. E a empresa tem que se programar para isso, tem que saber, tem que entender quais são os dias, quais são os meses e os dias também que mais tem movimentação, que pode impactar positivamente ou negativamente o capital de giro. E ficar atento ao público-alvo também é uma outra situação, observando quais são os produtos mais procurados. É preciso descobrir qual é o carro-chefe da empresa.
e perceber que isso tem forte influência no capital de giro também. Lembrando, o capital de giro é aquilo de curto prazo da empresa, ou seja, do passivo circulante e do ativo circulante. Às vezes até de curtíssimo prazo. É aquilo que gira na empresa constantemente. E mercado, por isso que ele até traz esse conceito aqui, na verdade, ele cita aqui a Associação Brasileira de Supermercados, porque o supermercado é o maior exemplo possível de capital de giro. É giro, sabe? É movimentação todo dia, todo tempo, toda hora. Tem empresas que não são assim. Por exemplo, uma empresa que fabrica, estou aqui supondo, uma empresa que fabrica aeronaves. Você acha mesmo que o capital de giro dessa empresa, claro, deve ser alto por conta do valor alto dos bens. Mas eu digo, não movimenta tanto assim, porque é um avião que é vendido a cada quanto tempo, por exemplo, né? A cada quanto tempo sai um avião completo da linha de produção, você entende? Então, capital de giro é isso, dependendo do negócio, é muito mais necessário, dependendo do negócio, é menos necessário e precisa ser avaliada a demanda e também o mercado sazonal ou não. Beleza? E que isso não comprometa o caixa da empresa nem o estoque, porque afinal de contas, estoque e caixa fazem parte do ativo circulante, ou seja, do capital de giro de uma empresa. Fico por aqui. No próximo vídeo, então, o próximo erro aí, né? Próximo cálculo inadequado, sociedade. No vídeo passado eu fiz uma introdução sobre esses pecados aí, dá uma olhada, vou deixar aqui no final.